Desse trabalho surgiu essa instalação, que são 77 cartazes que podem ser movimentados, manipulados pelo público, trocados de lugar, e que nessa exposição está em toda parte. Depois disso, teve a Corrida de Carroças, que é o projeto que está ali, que foi em 2012, que eu organizei junto com um grupo de colaboradores, amigos, uma corrida de carroças, porque, enfim, existia uma lei que estava proibindo a circulação deles na cidade, mas a presença deles é super frequente, então eles fazem parte da paisagem urbana, assim, da cidade, e eles, para mim, eles também eram parte de um lastro com a ruralidade que faz parte daquela região. A lei que anuncia o maltrato dos animais como a principal razão para a remoção é uma lei absolutamente cínica, porque, na verdade, é uma cidade que está sendo feita para os carros, e se não, seria apenas fazer uma lei que fiscalizasse o maltrato dos animais, e não era o caso. A ideia foi, basicamente, negociar com a prefeitura a gravação de um filme que tinha uma corrida de carroças e, com os carroceiros, anunciar a corrida de carroças que teria uma gravação de um filme. Com isso, esses dois entendimentos da cidade se sobrepunham e a corrida aconteceu de um jeito absolutamente meio sem saber o que ia acontecer, porque a gente soltou panfletos nas feiras de troca de carroças, de cavalo. E aí, enfim, o resultado está ali. A ideia era, com aquelas imagens de corrida, de ação, editar como se tivesse havido uma espécie de revolução dos carroceiros na cidade, que era uma coisa que eu achava que não era por aí, porque não é uma pauta dos carroceiros, era uma ficção, mas eu acho que a resistência acontecia no uso da cidade, né, no uso intenso da cidade, numa espécie de foda-se para as leis, para a proibição, e no uso intenso da cidade, que isso que era incrível. Mas, nesse tempo, as manifestações explodiram, né, no país, em 2013, e em 2014 a lei tentou ser implementada e eles saíram às ruas de uma coisa que em 2012 era impensável. Com isso, a lei passou a ser revista e abriu-se um campo de negociação, e eu fechei a documentação que vocês veem ali, que embaralham todos esses tempos, assim, desde uma fotografia da década de 50, com uma vista aérea do Recife, até comentários do Facebook de manifestantes comentando o que está acontecendo em cidades como o Rio de Janeiro, onde a repressão foi violentíssima, né? Ali, assim, aquela questão rural-urbana que parece tão peculiar daquela cidade, que é o Recife, que está no Nordeste, aquelas imagens de ação, elas viram uma metáfora para uma crise que acontece no país de uma forma imensa, né? Que sei lá, então eu coletei várias notícias dessas manchetes graves do que está acontecendo. Então a gente não vai ter Copa, a gente vai ter a Carta dos Guaranis Kaiowá anunciando suicídio coletivo, caso eles tenham que ser retirados do território sagrado. A gente tem a repressão da polícia, assim, que é fortíssima. E, assim, no momento onde, por exemplo, na Copa, a gente teve a cassação de manifestantes que se organizavam em redes na internet, assim, teve uma verdadeira limpa, né, dessas lideranças por parte do governo, assim, brasileiro, e acho que até do Rio de Janeiro também, que enfim, ia nas casas das pessoas, né, prendê-las para que não houvesse nada na Copa. São coisas que, enfim, a gente tem a nossa literatura e todo o mito da ditadura, por exemplo, que é como a gente enxerga o passado, mas tem um presente que logo, logo vai ser passado e que absolutamente a gente não enxerga. Outro projeto anterior é o 40 Nego Bom é R$1, que parte de uma receita do doce Nego Bom, que é um doce de banana super popular no Nordeste, que é vendido com esse slogan que sempre me pareceu super simpático, 40 Nego Bom R$1, mas depois de um tempo eu entendi que aquilo era uma fórmula muito louca sobre racismo, trabalho barato, uma naturalidade com servidão e questão racial classista. E aí eu criei um pouco essa ficção de 40 personagens trabalhando numa fábrica, que é um exagero, que na verdade essas fábricas são super caseiras, não precisa de tanta... Mas é um excesso de contingente para a feitura do doce. São 40 personagens que cortam desde
estão desde o bananal, assim, cortando, nas cenas da cozinha, do descasque, até... Então, você tem um texto que é super irônico, super cínico em relação às cenas que são super carregadas, e que fala do doce, atingir o ponto. E você tem uma segunda parte do trabalho que fala de um acerto de contas, onde os 40 personagens são... a relação deles com o dono é descrita numa espécie de acerto de contas, mas é um acerto de contas que o dinheiro ele é parte dessa moeda, mas os favores, as amizades, as relações, elas são completamente parte dessa história. Que são relações super brasileiras e super nordestinas, assim, foram histórias que foram ficcionalizadas a partir de histórias reais, assim. Acho que é legal falar também que, assim, trabalho muito com colaborações, assim, esse trabalho foi uma colaboração com o Silvan Kellen, que é um artista amigo meu, que cuidou de fazer todas essas composições, que são serigrafias de várias cores, de 5 a 7 telas, sobre madeira. Então, enquanto eu fotografava individualmente cada um daqueles personagens, que são trabalhadores de diversas áreas que eu encontrava e propunha participar do projeto, ele recortava e compunha cenas que a gente tinha uma espécie de script, de roteiro. As histórias, eu fiz colaboração com o escritor Esdras Bezerra de Andrade, que também me ajudou a criar situações que eram super comuns e baseadas em histórias que a gente conhecia, ficcionalizando aquilo para a realidade do projeto. Esses 3 projetos, eles formavam uma espécie de esqueleto desse Museu do Homem do Nordeste, que estava se desenhando. Aqui, eu pude dar um passo bem mais ambicioso, né? Assim, é uma exposição que acontece numa instituição, com isso as relações institucionais elas são possíveis. Então, foi um momento onde eu pude pedir empréstimos e fazer pesquisas intensas em vários acervos, junto com a curadoria. Assim, Clarissa e eu, a gente visitou os acervos da Fundação Joaquim Nabuco, da Fundação Gilberto Freire, né, do próprio Museu do Homem do Nordeste. E eu, que já vinha trabalhando há alguns anos, tive, assim, com a ideia do Museu do Homem do Nordeste, de fato conheci o Museu do Homem do Nordeste, que é uma coisa que foi feita até então de forma paralela, clandestina. Esses cartazes não existia um anúncio prévio ao museu, que eu estava trabalhando com o título do museu. Então, assim, a minha ideia era realmente testar, ver como é que o museu sentia esse nascimento de um duplo. De repente, o museu via um duplo nascer, assim, e começar a se desenhar uma coleção que, na verdade, tinha o mesmo título dele, e ele se olhava nesse espelho que era super distorcido dele próprio, que, na verdade, ativava que ele tivesse que se explicar qual era essa assim, qual é o contraste, o que é diferente. Ou ele intervir, ou ele ia conversar, o que é que ia acontecer. Aqui, assim, o que eu propus, a gente propôs um empréstimo de 70 obras, que é o que a gente está vendo aqui, que 70 obras do acervo do Museu do Homem do Nordeste compõem essa instalação que chama Batalha de Tejucupapo, que é um episódio que aconteceu no século XVII, em que um ataque um ataque holandês à cidade que atualmente é Goiânia, mas que era o povoado de Tejucupapo, no dia em que os homens tinham saído para trabalho, saíram a cavalo para uma cidade, para feira, alguma coisa assim, e as mulheres reagiram com os objetos que tinham em casa, e elas venceram a batalha do exército que já estava em processo de derrota. Então, assim, aqui teve, então, entendo que esse empréstimo acontece quase como se os objetos fossem os atores dessa encenação, que é uma cena de pós-guerra, bem dramática, que é uma cenografia bem própria que, assim, na minha leitura, que é próxima das primeiras montagens do Museu do Homem do Nordeste, que foram sendo cada vez menos levadas adiante nas montagens seguintes. Hoje é um museu que tem uma museografia super limpa e mais sintética, quando antes você tinha, sei lá, manequins fazendo gestos, você tinha ervas com cheiros que eram substituídas semanalmente. Então, achei que era interessante propor uma coisa que desse um passo em relação a essa história, que era montar uma cenografia super
Desafiadora porque era dramática, porque falava de um heroísmo a partir de um drama, porque propunha que os objetos fossem expostos de um jeito de que eles geralmente não são, que geralmente são em vitrines, com maior cuidado. Então, assim, a gente teve um processo de negociação e teve uma parceria que foi de uma coragem, de uma generosidade que eu tenho que estar muito agradecido. Assim, a museóloga Maria Fernanda viajou aqui, a gente ficou 3 dias em que ela manipulava as peças. Então, o que a gente tem é que as peças intactas são peças do museu, as peças que estão quebradas ou sujas de sangue são peças que eu adicionei, né, junto com a cenógrafa Yasmin Assad, aqui do Rio de Janeiro, e Esdras, também o escritor, e o Luiz Chipan, que trabalha comigo em Recife. A gente foi trabalhando num terreno que primeiro tem uma camada de espuma, depois tem terra batida, e a gente foi negociando, esse grupo com a museóloga, como construir essa situação. Então, a data dos objetos não importa, então isso, assim, eles foram convocados um pouco pela sutilidade, pela possibilidade de eles serem encontrados em casa. E aí era uma negociação do que é que podia ter contato com a terra, do que é que não podia. Então, vocês perceberam, o chapéu de palha não pode ficar na terra, ele está em cima de uma panela de barro. Tem uma coisa que está melada de sangue, está vizinho a uma coisa intacta. Então, tem esse jogo um pouco de o que é de onde, e um pouco um jogo de negociação entre esse convite e o próprio museu. Tem um jogo também de de como construir verdade e mentira, que eu acho que um fator-chave em todo esse museu. Assim, a ideia de ambiguidade aqui é super cara para mim. Assim, Então, mas qual é o limite da ironia, um pouco o limite da seriedade, qual é o limite da firmeza? Qual é o meu posicionamento aqui? Na verdade, o meu interesse não é sacudir um ativismo na cara do público, porque eu estou mais interessado num público que vá se manifestar um pouco com o que está vendo e vá um pouco me devolver do tipo, mas como é que aquilo você fez assim? Mas como é que você pode, sei lá o quê? São coisas que a gente vai falar assim mais adiante. Aqui estão os cartazes. E aqui, logo na entrada, tem um canteiro de obras, onde vão ser produzidas, durante a exposição, placas de cimento de baixo relevo, como as que vocês encontram na entrada. Na entrada, a gente tem o título do museu, esse projeto de fachada, que são essas letras de madeira, que foram feitas sob uma encomenda para um marceneiro Ismael, que trabalha no centro do Recife fazendo banquinhas de frutas. Então, eu cheguei lá e encomendei uma fachada para o Museu do Homem do Nordeste. Então, semanalmente, eu ia lá e ele tinha feito o R, o E e o S. Aí a gente riscava e eu digo, não, mas então vamos fazer as tais letras. Quando completou, as letras saíram daquele jeito, ele disse, agora você passa uma massa por cima, mas as letras saíram incríveis, porque você vê as escolhas, você vê o gesto, você vê o pensamento dele e o jeito dele trabalhar a partir das formas. Então, o letreiro saiu super, assim, saiu incrível para essa ideia de uma peça que fala tanto sobre uma colaboração, sobre um jeito de fazer. Na parede, a gente tem uma propaganda dos anos 80 do museu, uma propaganda que diz, conheça o Homem do Nordeste no seu museu. E do lado, uma espécie de saque, que é uma placa de cimento em baixo relevo, que diz, sou um homem do Nordeste, o museu é meu. Foi uma decisão nossa, da curadoria e minha, não incluir meu nome na exposição, e não incluir o nome dos curadores na exposição. Então, é uma conversa entre instituições, essa instituição paralela, chamada Museu do Homem do Nordeste, e o MAR, e essas outras instituições. Então, assim, Museu do Homem do Nordeste, a Fundação, etc., que são coisas que vocês veem o tempo todo nas legendas das exposições. Nesse caso, a peça tem um empréstimo, né, foi gentilmente cedido do Museu do Homem do Nordeste para o Museu do Homem do Nordeste, que é a hora que o público tem a chance de ver que existe um duplo, né, que acontece. Mas segue pelas exposições, pela exposição com outros exemplos. Esse canteiro de obras e essa
meio que fábrica, ela se chama Posicionamentos Monumentos, que são um pouco essas placas de cimento com esses textos em baixo relevo. Elas experimentam alguns posicionamentos que geralmente são difíceis de ter de instituições públicas ou com financiamento público, assim. Então, na hora que o Museu do Homem do Nordeste ele está no Rio de Janeiro, ele passa também a comentar o seu entorno, ele passa a comentar o seu presente. Então, 3 placas que estão ficando prontas e vão estar instaladas a partir de amanhã, espero, são placas que, depois de prontas, elas encaixam naquela prateleira de ferro. As primeiras frases são: este museu é a favor da desmilitarização das polícias. A placa seguinte é: quem bate ponto e quem não bate. E a terceira placa é: um tempo onde ainda se matam índios por terras. Então, assim, durante essas semanas, a ideia é que semanalmente, ou a cada 10 dias, existe um trabalho aí de trabalhadores e da equipe do museu executando frases que vão chegando como pautas para serem colocadas. Esses posicionamentos vão sendo gerados e vão sendo colocados nessas prateleiras. Aqui de cara, a gente já encontra o início de uma grande fila, que é uma coleção de camisas que tem título Suar a Camisa, que foram coletadas individualmente em negociações cotidianas com trabalhadores suados, saindo dos seus trabalhos para casa no fim do expediente. E aí era uma coisa de parar as pessoas e propor: estou fazendo uma coleção de camisas de trabalho, de diversos trabalhos, assim, eu queria contar com a sua camisa que está aí e tal. Assim, troco por essa branca, você podia doar, te dou R$5. E era uma coisa: não, hoje não posso, posso, tiro agora, já te dou, não, me encontra amanhã nos Correios a tal hora. Isso foi um trabalho, assim, super no cara a cara, que eu contei também, assim, com a ajuda de assistentes e um monte de colaboradores, amigos e tal. E a gente tem 140 peças, são 140 negociações, né? Então, assim, as histórias dessas camisas, assim, a gente foi fazendo, mas, assim, decidi não colocar. Então, eles acontecem nessa fila. E também o suor é uma coisa que é uma presença, né, na exposição, que, enfim, quando eu estava na minha casa, assim, mais teto baixo e tal, estava um cheiro, mas aqui meio que desaparece, vira outra coisa. Aí essa fila ela passa para outra sala. Do ponto de vista da arquitetura proposta por Cristina e Vinícius, é um museu dentro do outro, então tudo acontece nesse retângulo, a gente não toca nas paredes do Museu Mar, e o Museu do Homem do Nordeste acontece dentro do seu mobiliário, que foi desenhado assim, para essa exposição, e que nos limites tem essa parede amarela como o limite, e que por isso que Tejuco-Papo tem esse formato, que vai nesses limites ali. Então, toda a exposição ela pode ser visitada nessas ruas, né, das laterais. E aí a gente tem aqui, antes de sair da sala, a gente tem um exemplar de Casa Grande Senzala com o desenho de Cícero Dias e, do lado, o empréstimo da Fundação Gilberto Freire, que é um esboço em que Gilberto Freire pauta e diz o que é que ele quer para o Cícero Dias. É um desenho que nunca foi exposto e que a gente ficou muito feliz de poder expor aqui nessa conversa com essa edição já mais antiga do Casa Grande Senzala, e também conversa com o índice do 40 Nego Bom Real, que também traz uma espécie de perspectiva, onde você vê os 40 personagens ali junto com as histórias. Aí, quando a gente vai passando para outra sala, a gente encontra acho que a gente tinha que trocar de sala, né? Vamos montar a caixa lá? Então, aqui a gente tem a continuação do Suar a Camisa, e a gente encontra o Departamento de Ética e Culpabilidade, que não é uma obra, ele é um departamento do Museu do Homem do Nordeste que cuida um pouco das questões éticas, contratuais, de como chegar no limite do risco dos projetos. Ele está tentando baixar ali, acho que vai rolar, baixar esse som. Então, para mim, eu não entendo isso como uma obra exatamente, é uma espécie de gerenciador desse
desse monte de relações que as ideias, que os projetos carregam. Ele, na prática, são uma espécie de conselho que foi acontecendo durante os anos, que são amigos, dos amigos mais próximos que eu tenho, de mais absoluta confiança, que trabalham comigo todo dia, as pessoas com quem eu moro, com quem eu namoro, a Clarissa, o Paulo, críticos, pessoas que também participaram do meu trabalho em vários momentos. E aí, assim, aqui ele vira um volume onde eu vou colocar contratos, dúvidas, anotações. Ela é essa sala fechada que tem todos esses contratos. Então, assim, por exemplo, aqui é uma coisa que eu experimentei em outro momento, que é, quando eu estava fazendo 40 Nego Bom Real, isso aqui era uma espécie de banco de dados, de pessoas que poderiam ser solicitadas para fazer algum trabalho nesse Museu do Nordeste. Então, na minha ficha que tem o título Casting, busca de homens, busca de personagens, busca de trabalhadores, busca de homens modelos. Nome, idade, telefone, trabalho atual, profissão, o que já fez na vida. E 2 perguntas para o pesquisador, que nem sempre era eu, que é: onde encontrou, como encontrou a pessoa, e justifica a escolha. Por que esse homem é um homem do Nordeste para você, que escolheu na rua aquela pessoa? Então, com isso, eu contei com a ajuda informal de 2 pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, em Recife. E aí, cada um assim, deles, com vários outros assim, colaboradores, a gente colocava um símbolo e ia atrás de possíveis personagens para o 40 Nego Bom Real e outros projetos. Por exemplo, aqui já tem o nome de um rapaz de 24 anos, o telefone, a profissão é entregador, já foi pedreiro e servente. Como encontrou? Entregando água mineral. Quando justifica a escolha. Quando ele entrou no escritório, logo de casa, simpatizei com o mesmo, estava entregando água mineral, todo suado, com um odor forte, que me atraiu para tirar fotos deles. É um moreno. Típico trabalhador nordestino, sofrido, muito jovem, e suas perspectivas são muito estagnadas no trabalho braçal. Muito simples e humilde, ficou contente com a questão do cachê e da possibilidade de ser ganhadores de suas feições bem nordestinas. O homem nordestino trabalhador do sertão sofrido. Isso aqui é a colaboradora Cláudia, assim, que fez várias fichas, mas no fim das contas, quando chegou a hora do Museu do Nordeste, do 40 Nego Bom, a coisa teve que ser muito mais prática. Eu criei um arquivo que era mais ou menos umas 400 pessoas, com foto de rosto, uma loucura de administrar. Enfim, isso virou uma coisa que eu não sabia muito o que fazer. E eram várias relações que começavam, mas que eu não dava conta. Daqui a pouco eu vou voltar para o departamento. Aqui a gente tem alguns trabalhos novos, que assim, algumas etapas que foram experimentadas nos últimos meses. Aqui na frente a gente tem o ABC da cana, que são essas fotografias em que trabalhadores de um corte de cana foram solicitados para fazer fazer as letras do alfabeto com forma de cana. Isso tem a ver com um desenho de Luiz Jardim, que são as capitulares feitas para o livro Brasil Açucareiro, que foi uma coisa que Clarissa encontrou no acervo da Fundação Joaquim Nabuco, e que, vendo isso, eu, absolutamente, assim, de cara já me ocorreu fazer isso com as pessoas segurando a cana. Aí a gente também conseguiu um empréstimo da Fundação, e isso vai junto do ABC da cana, para trabalhar com os trabalhadores. Assim, eu propus o cachê de uma diária de trabalho, que no caso é R$ 25,00, e em conversas com o Paulo, assim, sempre... assim, Paulo me questionou como é que os trabalhos eles tocavam na questão trabalhista e como é que eu respondia
com também outras relações que também eram trabalhistas, assim, de que forma essa remuneração ela criava critérios, de que forma uma espécie de mais-valia ela acontecia no trabalho. Então, assim, se em outros projetos anteriores, como os cartazes do Museu do Homem do Nordeste, eu experimentei não fazer a remuneração e não trabalhar com os que de fato vieram dos classificados e tentar a troca na devolução da foto, que me parecia uma troca super equilibrada, assim, porque é uma troca mais da relação que se dá ali, mais rápida, mas que tem uma devolução. Aqui eu achei que, nessa série de trabalhos, dada assim, o questionamento, eu experimentei trabalhar com cachê. Esse foi uma experiência, o Zumbi foi outro e o Homem do Mangue foi outro. O Zumbi encarnado também foi um trabalho de um convite para encarnar um personagem. Eu conheci o senegalês Abdul na rua, no mercado lá do Recife. Ele é um senegalês recém-migrado para o Brasil estou meio desconcentrado. A ideia Abdul chegou do Senegal e está trabalhando vendendo relógio na rua. A ideia era chamar ele para encarnar o Zumbi dos Palmares, que é um personagem heróico do Brasil e que é o símbolo da consciência negra. Abdul, recém-chegado no Brasil, é também uma imigração, né, que aponta novas mestiçagens no Brasil, dessa vez voluntária. Assim, o Zumbi dos Palmares veio arrancado do seu território e meio que foge e meio que vira um grande líder dos Quilombos dos Palmares. A proposta do Abdul é que ele encarnasse esse personagem, desse rosto para esse personagem que, na verdade, tem desenhos e pouca iconografia no Brasil. Abdul não fala português direito, não fala francês direito, porque a língua nativa e materna dele é o Wolof, que é a língua nativa do Senegal. E aí eu contei com um mediador, o amigo dele, né, também, que já está há 3 anos no Brasil e que estava muito mais confortável para aceitar a proposta. Então, faça comigo, que eu quero. Mas aí, era muito mais interessante trabalhar com ele, que estava super na dúvida. Ele é muçulmano, não queria ficar sem camisa para fazer as fotografias, e aí eu disse, não é preciso ser um personagem do escravo fugindo, então, de algum jeito, isso tem que acontecer. Aí existia uma negociação de cachê, de contrato, que também foram coisas que eu experimentei meio super em dúvida. Fazer um cachê, fazer um contrato com um cara que migrou do país, que está numa situação provavelmente ilegal. Eu tinha uma relação de confiança ali que tinha que ser construída, que era bem delicada, né? Então, o que eu fiz foi mostrar catálogos e coisas, mostrar o que era meu tipo de trabalho. Ele até viu uma fotografia do Rodrigo Braga, que ele estava gritando, assim, que estava no mesmo catálogo. Ele dizia, mais ou menos isso que você quer? E eu digo, sim, é mais ou menos isso. E a gente viajou 4 horas para a Serra da Barriga, visitar o Quilombo dos Palmares e fez essas fotografias aqui, que estão impressas em serigrafia sobre madeira de coco. Tem ainda um texto que vai ser, né, que vai entrar no trabalho. Aqui a gente tem 2 empréstimos que são um empreendimento imobiliário que Gilberto Freire participou, mostrando sua casa e aparecendo nas fotografias. E esse folder tem o título de Os Bons Tempos da Casa Grande Estão de Volta. Isso também está do lado de um cartaz de Lula Cardoso Aires, em que Gilberto Freire lança sua candidatura para deputado federal e pernambucanos de todas as cores votarão em Gilberto Freire. Essas 2 peças também estão do lado do Departamento de Ética e Culpabilidade. E na frente a gente tem toda uma parede com objetos da Sudene. A gente tem publicações. A gente tem publicações
da Sudene, de várias épocas. A gente tem um mapa da Sudene, fotografia da fachada da Sudene e um relógio da Sudene. Quando a gente vai para lá, a gente encontra o Trair a Espécie, que é essa escultura de inhame, feita por Cristiano Lenhart, um empréstimo também, que é um homenzinho de inhame. Na frente dele, fotografias de Josué de Castro, em expedições de pesquisa, quando ele escrevia Geografia da Fome, e uma foto dele em conversa com um catador de caranguejo. E lá no fundo, a gente tem o Homem do Mangue, que é um homem de pau duro, que também foi uma negociação super delicada, que para mim tem uma presença importante na exposição, por sublinhar uma ideia de tentar fazer um museu de gênero, um museu sobre a masculinidade, que é uma coisa que eu achava que antes estava muito na minha fala e menos nos trabalhos. Ali no fundo a gente tem alguns milhos em caqueiras, um fora, dois dentro. A gente conseguiu, a partir de uma negociação com a prefeitura, a remoção das portas das esquinas do museu, de forma que a luz natural entre na sala de exposição. E, bom, é mais ou menos isso, né? Então, assim, eu acho que... Não sei se... Paulo, você quer falar alguma coisa? Então, vocês querem fazer alguma pergunta e tal? Onde que você acha que o Museu do Homem do Nordeste se diferencia do Museu do Homem do Nordeste? Caramba, Kelly. Eu acho que tem uma coisa de trabalhar com pessoas do hoje, de mostrar coisas que são resíduos de relações que o próprio museu está tendo com o presente, e não de estar ancorado completamente em uma narrativa da história que são de peças e achados históricos, e construir uma narrativa e uma verdade a partir daí. São proposições que o museu lança, no caso desse Museu do Homem do Nordeste, e que às vezes tem resposta ou não, que dependem muito de como é que isso é reagido ou não. Então, acho que isso, para mim, é a grande diferença, né? Assim, essa tentativa de tornar o homem um assunto é uma provocação ao museu anterior, que tem uma questão, enfim, de pensar o contexto que ele nasceu e como é que ele atua até hoje, que, por feliz coincidência, é um movimento que o museu está tendo também de repensar a sua atuação, de repensar a sua maneira de se relacionar com o acervo. E por isso foi tão incrível o contato com a museóloga, que se dispôs, sim, a colocar as peças na terra, que, sim, se dispôs a preferir colocá-las em grande visitação do que mantê-las em uma visitação que o museu já tem no Recife. Eu acho que isso foi muito assim, isso aponta para mim mesmo, porque, na verdade, na hora que você cria, você acha algumas coisas, você lança a mão de umas ideias sobre uma coisa, você também fantasia, né? Eu acho que, assim, a exposição, de algum jeito, ela me pôs em contato com o museu, que era uma coisa que eu falava sobre e menos conhecia, na verdade. Então, assim, eu acho que sexualidade, sexo, erotismo aqui é menos assunto e mais uma temperatura constante, é mais uma metodologia, que é como eu prefiro entender, assim como as relações do dia a dia. Então, não acho que, por exemplo, a foto do homem do mangue, ela é uma foto exatamente erótica, ela é uma foto natural, assim, de uma naturalidade com isso. E por isso eu acho que, assim, fico feliz que o Mar também propôs fazer essa como uma obra aberta. E a gente está experimentando nesses primeiros dias como é que vai ser a reação, né, das crianças, dos pais, dos grupos de escolas que vão ver aqui e tal. Então, isso tudo são testes que são desafiadores para o próprio Mar, e que eu acho que é incrível que os curadores estão topando esse movimento. Então, assim,
acho que isso, para mim, são alguns... É um museu também que eu acho que ele aposta em relações superpessoais. Eu me senti um pouco ridículo investindo tanto em contratos, em um direito que é do jurídico, sabe? Que é do fórum, que é do cartório, sabe? É um... por exemplo, o Homem do Mangue, a gente procurou um personagem, assim, a gente procurou pessoas reais para poder encarnar esse personagem, que é uma situação que eu imaginei. Quem aceitou foi um morador de rua, de 33 anos, que nunca tirou identidade. Como é que eu vou fazer um contrato com um cara que não tem identidade? Tipo assim, aquele instrumento, na verdade, não existe para ele. Aí isso me coloca uma coisa que é a hora que o departamento volta a atuar. Qual é? Você não faz o trabalho? Você recua e não faz o trabalho? Ou você faz mesmo assim? Você olha para a casa do cara e você diz: você tá ciente mesmo, assim, você tá entendendo, né? Isso vai para uma exposição, você tá de pau duro, você... Aí ele disse: ó, eu não quero que você bote em jornal a foto, porque a minha família não pode ver isso, não. Mas, de resto, o museu tá tudo bem. O cara era lúcido, porque também tem essa, assim, você também tem que conversar e ver se a pessoa tá lúcida. Aí fiz a foto, assim, o cachê é de R$ 1.000. E na hora de assinar o contrato, o cara não sabe assinar. O contrato não foi assinado, assim. O cara disse: eu tiro o documento se você quiser. Eu não fiz ele tirar o documento ainda, porque assim, foi muito em cima da viagem. Viajei e estou com um pouco essa bomba, que é o tipo de bomba que o departamento faz. É uma foto super arriscada e eu acho que é por isso que o trabalho é tão necessário. É uma foto que você rarissimamente pode ver no museu, porque é super difícil de fazer. Eu não contrataria um ator para fazer, porque não me interessa. Do mesmo jeito que o senegalês, que já é brasileiro de algum jeito, que está há 3 anos ali dizendo: deixa que eu faço, deixa que eu faço. Eu não vou assim, tipo, eu digo: não, eu quero o cara que ainda está no Senegal na cabeça dele. Ele está aqui lidando com um Brasil confuso, com todas as angústias meio de ser muçulmano e estar no Brasil e estar descobrindo aquela sexualidade ali, daqui um lugar que ele não conhece direito, mas é um cara que está precisando de dinheiro para juntar uma passagem para trazer o irmão dele. Ele vai voltar para o Senegal de visita e pretende voltar com o irmão, mas ele quer ir depois do carnaval. Então, assim, essas coisas eu acho que são incríveis, mas, assim, tem um perigo, que é um perigo não só jurídico, de ser apontado, processado, julgado, mas é um perigo de machucar o outro, que, assim, na hora... As únicas proibições de fotografia ou filme da exposição são justamente essas. Não pode fotografar o homem do mangue e não pode fotografar o zumbi. Porque na hora que o cara vê isso na internet de algum jeito, o problema não é eu levar um processo somente. Talvez a autorização já me acoberte, mas o problema é ele ficar puto e eu não poder atravessar a rua do lado da minha casa, porque ele trabalha ali e ele está com ódio de mim. Entendeu? Aí, assim, isso eu acho que são coisas que o museu institucional não poderia trabalhar nisso, nesse olho no olho. Porque, na verdade, na hora que eu não assino o contrato com o cara no mangue, tem um risco aí que eu estou topando passar. Mas eu estou confiando na relação, de algum jeito. Então, é um museu totalmente de relação, assim. E totalmente de meio de paixão, assim. Aquela foto ali, eu não sei se eu tenho tanta certeza daquilo ali, assim, entendeu? Tipo, se aquilo ali devia estar ali, se aquilo ali é ofensivo, para o público mesmo, se aquilo é necessário. Mas aí, quando eu faço tanta pergunta, eu fico achando que tem que estar ali mesmo, porque eu tenho que ver isso, entendeu? E porque tem um prazer de cruzar esse limite, para testar o que é que isso não seria possível no museu. E aí vem o público um pouco confuso me perguntando, dizendo: e aí, o Museu do Homem do Nordeste vai estar aqui? E eu entender que a pessoa tá embaralhada naquela ficção e que isso vai ser uma conversa deliciosa do educativo, dos monitores, ou de mim quando eu estiver aqui. Isso para mim é incrível. É verdade. Cada vez mais se confunde com Gilberto Freire nessa empreitada, que é uma questão também para... Oi?
falando a pergunta de Kelly, eu concordo com ela. Eu acho que o Museu do Homem Nordeste se diferencia do Museu do Homem Nordeste por uma, talvez idealizada, mas ainda assim uma vontade de chegar mais junto dos princípios do que a gente acredita que foi nos princípios do Museu do Homem do Nordeste, né? Que estão lá atrás, numa espécie de museu imaginado por Freire, que era do jeito que ele colocava já um museu de relações, né? Mas hoje você vai no Museu do Homem Nordeste, você tem uma miríade incrível, variedade enorme de objetos que chegaram naquele museu a partir de relações como as suas, mas que a gente perdeu, enfim, né? Enfim, a gente não sabe mais. A gente tem relatos das viagens, de coleta de objetos, relações estabelecidas entre aquela equipe de museólogos e pesquisadores que fizeram o museu, mas o que hoje a gente tem mesmo são os objetos. E aí o seu museu, de alguma maneira, tem como grande objeto exatamente essas relações que talvez no outro tenham ficado um pouco menos... hoje em dia são menos protagonistas, digamos assim, ou são acessadas de uma maneira menos direta. Aqui, os seus objetos falam de relações, de campos de relações, e apostam exatamente numa paixão, numa informalidade, numa aproximação que, diferentemente, mas também não tão contraditoriamente assim, também estavam lá atrás, sobretudo nos primeiros, enfim, no nascimento ali do pensamento de Freire. E aí, isso me faz pensar na relação entre o Gilberto Freire e o Cícero Dias, que estão ali. Porque ali a gente, historicamente, entendia que Cícero, assim como Lula ou outros colaboradores, criaram um imaginário, uma visualidade para a obra de Freire. E é muito bom ver documentos em que a gente vê Freire super brifando essa visualidade. Ele diz, não, eu quero assim, eu quero ser, enfim. Ele aponta, ele brifa, ele fala o que ele quer, como que ele quer que o repertório da obra dele seja imaginado e vira imagem. E acho que a sua exposição faz um movimento contrário. Ela é uma artista, ela é o Cícero Dias da relação, criando um discurso sobre uma sociedade. E que é tão potente quanto a relação de Freire e Cícero lá. E acho que, enfim, essas são também, acho que, camadas da relação de diferença ou repetição entre os dois museus, assim. Mas acho que o foco nas relações como grande tema, o grande objeto do museu, talvez seja ela é tão continuidade do Museu do Homem do Nordeste quanto ela é a grande ruptura, assim, em relação a ele. Muitas vezes é um tiro no pé também, porque o Museu do Homem do Nordeste fala de um Nordeste a partir do Recife, assim, o outro completamente o Nordeste de Gilberto é um Nordeste feito a partir daquele Recife. E esse aqui meio que não é outra coisa também, não. Assim, por mais que eu fique tentando fazer coisas em outros lugares, meio que não consegue. E também enfim, sei não. Eu queria perguntar sobre a batalha do Jucupapo, né? Porque foi uma coisa que me intrigou muito, né? Que é uma batalha que fala sobre... Porque a gente estava falando sobre o Museu do Homem, e aí você discute essa questão da sexualidade, né? E traz essa discussão do gênero, né? Falando muito sobre o homem de fato. E aí aquela obra é uma obra que fala sobre o homem na ausência, né? Porque o homem saiu, ele não está lá, e aí a mulher assume esse papel de protagonista, mas ela também não está aqui. Então, é a ausência do homem, a ausência da mulher no Museu do Homem do Nordeste. É uma coisa que eu fiquei bem intrigado. Assim, queria, de repente, você falasse um pouco mais sobre isso, como é que você vê? Pois é, rola isso mesmo, assim. De cara, eu acho que a ideia, para mim, ela era válida porque tinha um prazer na negociação dos objetos, uma coisa que eu achava que o museu não ia topar. Eu achei que a Batalha de Tejucupapo é um episódio interessantíssimo, que me servia para retomar essa cenografia. Eu achava que puxar Primeiro a gente achou que as mulheres... que esse era uma espécie de jeito de falar das mulheres na exposição, e aí depois eu disse, gente, não é isso mesmo, entendeu? Foi aí quando eu entendi, foi aí que eu disse que tem que fazer o Homem do Mangue, porque tipo, não pode, tipo, isso não pode ser uma cota das mulheres na exposição. Não é isso, entendeu?
E assim, e meio também é meio estranho mesmo, porque tipo, na hora que as mulheres são faladas em cima de uma ausência dos homens, elas estão tacando objetos domésticos, é meio esquisito assim, mesmo. Mas assim, a gente está falando sobre uma sociedade machista. Eu próprio, assim, estou aqui também como produto dessa sociedade, por mais que eu esteja falando de um tempo onde a gente como posso dizer, a gente está acreditando de que as lutas feministas foram incorporadas num senso comum, onde seria impossível você criar um museu com esse título para falar de homens e mulheres, mas mais ou menos, porque na verdade o que a gente vive é um apuro de um politicamente correto, que está todo mundo meio que pensando muito parecido, mas todo mundo está treinado para não falar uma besteira, assim, não tem, assim, os lapsos, os atos falhos estão todos treinadinhos, está entendendo? Eu entendo as contradições que você está apontando, assim, eu acho que eu estou lidando também com um teste do meu próprio bomocismo aqui, entendeu? Eu acho que tem uma coisa de nascer no Nordeste, mas ser como Freire também, assim, pôde estudar, pôde desenvolver, pôde ter uma educação, pôde comer. Foi oferecido para mim, assim, minha família do passado teve outra configuração, mas eu pude ter educação, comida, lazer, amor, mas também tive que ter rebelião, entendeu? Assim, também tem minoria e opressão na minha existência. Então, assim, com isso pude conhecer a dor, de algum jeito pude ficar sensível à dor dos outros e um pouco ter uma espécie de desconforto com uma condição minha que, na verdade, realça a impossibilidade do outro ali. Então, assim, eu acho que lido com o meu próprio conflito nessa história toda, que é um museu superpessoal. Imagino que, paralelamente, o próprio Gilberto devia ter suas questões aí, para estar motivado aí, e meio isso, eu acho. Sim. Isso que você falou em algum momento do processo de concepção da exposição, meio como um museu tradicional, existia um mapa do que era esse Museu do Homem do Nordeste, do que ele já dava conta e do que ele não dava conta. Mulheres, por exemplo, era uma questão, né? Mulheres, índios, etc. E aí, até certo ponto do processo, parecia que fazia algum sentido discutir. Não, o meu Museu do Nordeste tem que falar de mulheres, tem que falar disso. E aí, Jonatas tem essa clareza, esse rompimento, diz que não, eu não vou replicar um comportamento de museu que acredita na representação, na representatividade, todas, enfim, facetas da sociedade, etc. O museu ele é afirmativo, né? Ele fala de um lugar específico. De uma setorização, entendeu? Estamos falando sobre a região. Aí você setoriza todos os temas e todas as coisas que você tem que dar conta e você sai dando conta, dando conta, dando conta. Esse é um museu que se pretende completamente comprometido com o seu próprio desejo e ele tem que agir assim, mas isso também entra em contradições, assim, eu acho. Então, na hora que eu começo a cumprir umas etapas, índios, mulheres, tá errado, entendeu? E eu precisei dessa demanda da curadoria mesmo, dizer, e as mulheres? Para eu entender, na hora que Tejuco Papo começou a virar a hora das mulheres serem faladas na exposição, isso estava assim, isso não era isso. E aí isso teve que ser revisto e eu tive que bater o pé, e por isso o Homem do Mangue passou a ser tão necessário. Entende? Foi um pouco por aí, assim. E o saque inicial, né, como a gente ficava falando, que é tomar o museu para mim. Se o museu é do Homem do Nordeste, eu sou um do Homem do Nordeste, assim como todos esses que estão aqui, o museu pode ser outro. O museu ele é meu o suficiente para eu fazer outro museu sem avisar. Entendeu? Então, assim, é meio isso. Nasce um museu que eu fico também idealizando que, assim, essa é uma fase intermediária para quando o projeto chegar em outra fase, eu fico pensando que ele pode experimentar nascer no Recife, num prédio temporário também. De repente, surge um outro Museu do Homem do Nordeste na mesma cidade e os trabalhadores que contribuíram para tudo isso, que não viram o suficiente ainda, eles têm a chance de visitar e descobrir, esse é fulaninho que eu conheço, eu vou chamar, e a coisa tem um efeito explosivo, assim, na verdade. Porque você tem a chance de... Idealmente, eu fico pensando num restaurante popular de R$3 o prato, lá em cima do museu, que aí
aí o museu vai ser um sucesso, né? A fila acontece no próprio museu, e aí a exposição é vista e vista e vista a partir do alimento, porque, na verdade, arte, gente, quem vê arte, assim? Nós, entendeu? Assim, que somos também esse povo, mas, assim, é muito mais amplo, na verdade. Talvez numa cidade como Rio de Janeiro isso seja mais popular e é um esforço enorme, mas, assim, uma realidade como Recife, a arte que é vivida mais espontaneamente está na rua, nas manifestações populares, que, inclusive, são meio que uma arte popular, mas, assim, está na música, está no coco, está em outras coisas. Mas, assim, a arte do museu é muito pouco frequentada, entendeu? Muito pouco frequentada, assim, se não acoplada como um instrumento de educação que é fundamental, que é outra coisa que me instigou para fazer essa exposição. O Museu Escola é uma exposição de 4 meses, não de 1 mês, não de 2 meses, como exposição de outras instituições e de galerias. Então, assim, aqui tem uma esforço enorme, né, assim, do museu, assim, é uma coisa que também eu preciso reconhecer, agradecer, assim, foi, né, assim, os limites de orçamento, as negociações, as insistências, toda a crença dos curadores no projeto, toda a insistência do museu em renegociar, repensar, e foi fundamental porque, assim, teve um envolvimento enorme, não só meu, mas de todos os colaboradores desse projeto. Meus amigos que estão todos aqui, assim, que vieram tipo pegar cerão para o museu ficar pronto. Então, assim, pensar que essa exposição tem ela é uma espécie de objeto de suporte para um projeto de educação que acontece nesse espaço, para mim é incrível. Para mim é incrível. É aí que eu fico instigado de até negociar comigo mesmo, tipo, zumbi, tem que falar, tem que voltar para a educação de algum jeito. E aí eu vou para alguns projetos que nem estavam de princípio planejados, mas porque tem uma coisa que vai acontecer aqui esses 4 meses. Assim, é incrível. O departamento tem essa ouvidoria, que é também uma coisa nova, que é um rasgo que tem aqui, com uma caixinha que diz ouvidoria. Então tem a chance de... Não acho que é o caso de ter papelzinho aqui para a gente ficar escrevendo, mas tipo, quem se ficar querendo falar alguma coisa ou quiser se comunicar com esse museu pode lançar algumas coisas ali dentro. Eu pretendo ficar mandando alguns materiais aqui, não sei se eu vou, em alguma volta, eu vou, sei lá, mexer com isso, eu vou sentir um pouco a temperatura. É meio isso também. Eu queria dar uma visão que talvez pouca gente consegue ter, que é a visão dos bastidores, e que eu acho super importante ressaltar, porque é uma experiência única, partindo do ponto do que você falou do Tejuco Papo sobre as mulheres. Eu tive o privilégio de participar de alguns processos de criação e de acompanhar resgate de camisas, enfim, várias coisas. Mas o que eu queria falar era disso que você tocou, de como considerar o museu de gênero. Acho que está apontando aqui. E eu queria falar sobre Só vou sair daqui porque está meio dando... Enfim. Quando você falou das mulheres, eu vou falar só uma coisa que aconteceu que... Tá. Aqui tá bom? É só uma coisa que aconteceu durante a montagem de toda a exposição e que eu me vi do lado de várias mulheres incríveis que deixaram esse museu em pé. Então, assim, sei lá, Cristina Gouveia, que ela fez todo o processo desenhou toda a arquitetura, junto com o Vinícius, tá ali. Aí eu me vi ao lado das produtoras daqui do museu, que estavam assim, pilhando para fazer as coisas. As Anas, que estão ali em pé. A Priscila Gonzaga, que fez o design. Então, assim, o que eu quero falar não é sobre o tema do museu em si. A Clarissa, que está ali também, que foi uma pessoa que está sempre discutindo sobre como fazer e como vem a... Então, o que aconteceu foi o seguinte, que um dos momentos que a gente estava montando, eu estava do lado de um monte de mulheres, e elas estavam resolvendo um monte de coisa. E eu falei, poxa, isso aqui está parecendo mais um museu da mulher do Nordeste, porque elas estão
veio agindo sobre isso. E o Jonatas, eu acho que ele também tem essa interlocução direta com essas mulheres. Não estou falando, de jeito nenhum estou falando sobre o tema do museu, o gênero, não estou falando disso. Estou falando dos bastidores, é uma visão de fora, por trás das cortinas, e não, antes que isso pareça assim, só os homens trabalham e é uma visão da masculinidade, ou é uma visão, não é só isso. Então, assim, existe essa visão feminina o tempo inteiro, em vários detalhes, na produção, nos desenhos, nas discussões. Então, elas estão presentes. Se talvez algumas pessoas pensem, é o homem, é a mulher, o que é mais importante aqui? É ver o homem, é ver a mulher? Então, assim, não é o que eu estou querendo falar agora, não é isso. É querendo falar que nos bastidores existe essa interlocução, né, e que são mulheres incríveis, que estão fazendo coisas incríveis, e que sim, sei lá, muitas vezes tem pessoas... Eu tenho muito receio de falar sobre isso, assim, eu fico todo... só estou dando um posicionamento, talvez, dos bastidores para dizer, assim, tipo, não são só homens, não é uma visão extremamente masculina que acontece aqui. Tipo, existe uma discussão e que tem mulheres incríveis acontecendo, assim, falando sobre... Também não quero dizer que é isso, é aquilo, a mulher é o homem. Quem é o importante aqui? É só para dizer que, além disso, várias mulheres também trabalharam nisso aqui. Então, existe uma outra colaboração que não é só uma visão masculina de tudo, não é só uma visão, sei lá. Enfim, só queria expor isso. E se o Jonatas... A ambiguidade, eu acho que você colocou ali na tua fala essa questão da ambiguidade que está aqui. Eu acho que esse museu, como a Gleice bem colocou, ela falou, qual é a diferença? É ambíguo. Eles podem servir para mesmo para um estereótipo de homem do Nordeste, como pode servir para cutucar, como você mesmo disse, a ideia de um museu antropológico baseado no modelo. O que eu acho que também, para mim, ficou muito forte quando você falou assim, eu fiquei me sentindo meio ridículo com essa coisa de cartório, é que é um museu de relações, mas é um museu de relações de trabalho. Eu acho que as relações que você fala, eu anotei encontro, cachê, troca, pagamento, né, são relações de trabalho, e aí quando você quer convencer o cara, você mostra o trabalho que você faz. Então, o modus operandi desse museu, e é muito curioso ver como que é essa imagem estereotipada do homem do Nordeste como o trabalhador braçal, ela aqui, pela tua fala, depois foi reiterada pelo que a Clarissa disse, ela é o modus estruturandi, assim, as relações, isso que você falou que o Paulo todo o tempo todo colocava, tem mais-valia produzida nisso, vai pagar, não vai pagar, como questão, não é simplesmente uma questão contratual, ela é estrutural da construção desse teu museu. Talvez essa seja uma grande diferença. Não são relações simplesmente de proximidade e afeto, são relações de trabalho que você coloca em questão, o nego bom, tudo isso. O Museu do Homem do Nordeste podia ser o Museu do Trabalho, de alguma maneira, né? E aí tem uma crítica a essa questão. E toda produção, sei lá, todo desgaste de energia é extremamente sensual e é associado ao masculino o trabalho, né? Então, essa questão de ver aqui questões de... Seria meio ingênuo ver aqui é uma opção mesmo pelo Museu do Homem como gênero, mas é uma crítica também a essa ideia de que o trabalho é coisa do homem, mas é uma crítica no sentido radical, porque ela não inclui a mulher. Isso que você falou é genial, né? Essa não cota. Mas aí não escapa. Pode alguém chegar e falar assim, que merda, cadê a mulher aqui? Entendeu? Isso é o homem do Nordeste no sentido literal. É isso, eu acho que você optou por isso, e o Homem de Pau Duro está ali para afirmar isso, mas essa afirmação, eu acho, da exclusão é radical, ela inclui a mulher, né? Mesmo que a gente não fale, a gente sabe, né, que as mulheres estão dominando o mundo, que esse museu é cheio de mulher, mas essa relação com o trabalho. Eu fiquei me perguntando muito até que ponto o museu não podia ser ele próprio machista, entendeu? Até que ponto esse museu, nessa tentativa de tensionar essa história, quanto ele não podia ser machista. Tipo assim, ele começa com "Sou um homem do Nordeste". O museu é meu, assim, essa é uma frase, essa posse masculina, ela é tão tradicionalmente a posse do macho, que assim,
um dos conselheiros desse conselho de ética, né, uma conselheira Priscila, me disse: João, e aí, você chega dando uma tapa na cara como o museu é meu, assim, e aí? Ainda vai ter o nome? Como é isso? Então, assim, essa é a hora que, sabe, tem aquela coisa, eita, e aí, hein, é mesmo, eita, aí vai, pensa. Total. Queria colocar algumas coisas, vou pedir licença para começar falando do próprio mar, a partir de alguns dos pontos que o Jonatas levantou. Primeira questão da ruralidade, né, que eu acho que a gente vive uma sociedade que passa da questão do urbano para o orgulho da metrópole, né, numa sociedade do mundo contemporâneo em que as cidades querem ser globais, né. Então, discutir ruralidade é um tema do mar, né, com a sua exposição, também com o Tatu, né, que a gente discutiu, a Caatinga. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. A outra questão é a questão da crítica institutional critique. O Grupo Empresa lidou com ruralidade e também lidou com a crítica institucional, e nós convidamos de novo o Grupo Empresa para voltar depois da exposição, porque faltavam algumas críticas. Eles não tinham intervindo em nenhum programa do Mar de palestras. Então, nós chamamos para um dos ciclos de conferências e eles fizeram uma intervenção na conferência psicanalista. Então, o Mar tem essa questão de também lidar com crítica institucional. Acho que é parte do museu, parte dos experimentos. A gente considera que esse é um museu de experimentos de processos, né? Da mesma forma que o Jonatas está numa exposição coletiva nesse momento, que eu acho que é um braço da exposição, de certa maneira, se estende. O outro ponto que eu queria também indicar é que no processo do acompanhamento do Prêmio Marco Antônio Vilaça, sempre insisti muito na ideia de que talvez o trabalho do Jonatas pudesse apontar para uma outra visão do Nordeste, que não fosse aquela visão de atraso, de patriarcalismo, de coronéis, etc. Mas pensasse num Nordeste que discute o Brasil a partir dos problemas concretos, diferentemente de uma USP que discute o Brasil a partir da aplicação da teoria, né? Então, esse Brasil, de certa forma, está aqui. Diferentemente de um Mário de Andrade folclorista, nós temos um Gilberto Freire, sociólogo, formado numa universidade, que estudou escravidão, etc., né? E é um privilégio para o Mar contar com a Gleice e com a Clarissa, que ambas trabalham sobre Gilberto Freire, né? Então, também ele não é um autor afastado, e fizemos Pernambuco experimental, Clarissa fez a curadoria, que eu acho que é nessa tradição que a obra do Jonatas também deve ser vista, né? Falando da questão, então, dos pensadores do Brasil a partir dos problemas concretos, eu acho que nós temos três aqui, né, desses artistas, desses autores. Um é o Gilberto Freire, né? O outro é a questão do subdesenvolvimento a partir da Sudene e o Celso Furtado, né? E, finalmente, a geografia da fome com o Josué de Castro, né? Ou seja, são explicações do Brasil a partir da concretude, que busca entender as relações de classe, como elas determinaram a fome, né? A pobreza, o subdesenvolvimento, como a sociedade produz essas questões, né? Então, eu acho que a exposição ela realiza com um grau de sutileza essas questões da crítica institucional e da questão das explicações do Brasil, né? O que o Jonatas apontou, e é por isso que eu estou trazendo, porque eu não traria se ele não tivesse apontado, é que eu acho que a exposição ela abraça certas contradições, né? Todas as vezes que você lida com capital e com relações de trabalho, você se submete a contradições, né? Enfim, isso aí é uma questão que vai depender das relações que são estabelecidas, né?
eu tenho alguns pontos que eu discuto hoje com alguns artistas. O primeiro deles é a relação entre ativismo e administração de ativo. O mercado tende a transformar o artista ativista num administrador de ativos. Essa obra custa tanto. Essa obra só cederá ao mercado se for pago tanto. Já não se trata mais do campo das ideias, e onde essas ideias por onde elas circulam e onde elas devem estar inscritas em termos institucionais, mas sim passa-se a discutir, e esse tem sido um trunfo muito importante para o MAR, na negociação com os artistas, que eu acho que são os mais radicais no país, etc. e tal, porque discutir, digamos, o MAR pode dar aos artistas a consciência da sua contradição, né? E acho que é muito interessante a gente poder reconhecer digamos, o valor de um trabalho, o significado de um trabalho, sem precisar silenciar sobre os seus significados, né? E as suas contradições. Com relação ao sistema de trabalho, eu acho que também, de novo, nós temos relações de trabalho que são relações de poder, né? E, pelo fato de ser artista, não isenta ninguém de explorar a mais-valia, né? Certos trabalhos aqui não existiriam significativamente se as pessoas não estivessem naquela condição social, né? Aquilo é que faz a obra ter o significado que tem. Então, é nesse momento que eu tenho convocado alguns artistas, na minha trajetória, Alexandre Sequeira, Rosana Palazian e Paula Trope, que eu acho que tem a melhor solução com relação a esse problema, que é um problema que atravessa a galeria, porque no momento em que a galeria entra e começa a definir preços, volume da produção, etc. e tal, ela é capital mercantil. O fato de ser galeria de arte não transforma ninguém num justo, né? Pelo contrário, pode ser um problema que impeça os artistas que se entregam completamente a esse jogo de se tornarem um justo, que eu acho que é um valor no seu trabalho, né? Então, por exemplo, a minha pergunta é qual a diferença entre uma propaganda do mercado do capital imobiliário com Gilberto Freire e um anúncio da Galeria Vermelho do Museu do Homem do Nordeste, né? Eu acho que o capital mercantil e o capital imobiliário, eles são igualmente capital. E se você é crítico do capital, então é preciso atentar, isso eu estou falando, você não, Jonatas, estou falando todo artista que pensa, né, num grau de consciência. Eu acho que o trabalho da Paula Trope alcançou um nível de resultado porque ele está baseado num contrato, sim, né, num instrumento jurídico que rege as relações de produção, 1/3 para a galeria, 1/3 para a pessoa com que ela trabalha e 1/3 para ela. Me parece algo equânime nesse processo, né? Que, evidentemente, fica difícil num regime em que as galerias querem 50%, né? Porque o valor que tem que ser investido no objeto só se justifica se forem 50%, né? Então, nós estamos falando de um momento histórico em que certas contradições afloram e é uma convocação para os artistas pensarem. Do contrário, eles podem se imaginar um ator de um nível político e, na verdade, estar atuando no outro, né? O que aqui é insubstituível? Aquele esforço de trabalho, nós temos, por exemplo, 2 nomes, ou 3. 2 são intelectuais, que a gente não pode dizer que Gilberto Freire e Josué de Castro sejam, como pensou, acho que erroneamente, o Carlos Guilherme Mota, dizendo que ele representava a burguesia, a oligarquia, né? Ele não é isso, ele não tem essa origem, né? E, por outro lado, Zumbi, né? Eu acho que é muito interessante essa situação em que você produz uma aliança entre, eu acho que é uma aliança gramsciana
entre certos intelectuais e certa condição do operariado ou de um zumbi, né, que é um foco de resistência. Eu acho que o futuro do trabalho tem que ser pensado a partir das suas contradições, tanto quanto a partir da sua temática, né, do seu repertório, melhor dizendo, para que eu acho que a contundência atinja mais profundamente a intencionalidade. Porque eu acho que a intencionalidade é algo muito importante no caso aqui. Não tem muito comentário, não, na verdade. Assim, acho que é legal um pouco para partilhar uma conversa que a gente tem, né? Que a gente tem tido já há algum tempo. Que são questões que eu venho pensando e venho reconsiderando e que eu acho que os projetos, assim, de algum jeito são respostas. Assim, minha prática tem pensado nisso. E são questões que eu acho super válidas, são desafios super importantes, assim, para qualquer artista, assim, para o tipo de prática que eu estou tendo. Eu acho que, assim, ser artista não faz de ninguém, não garante nenhum ser justo, assim como também ser museu não garante ser justo, na verdade, assim. E eu aproveito a ocasião para te dar um presente que eu preparei. Que coincidência, mas acho que a ocasião calhou. É uma placa para ti, Paulo, do Departamento de Ética e Culpabilidade, que eu acho que... eu gostaria que isso ficasse também na sua porta durante a exposição. Eu acho que tem duas questões aqui, né, que eu acho que são importantes pensar, né, que a questão da ética, né, não é a questão da moral, que a culpa talvez esteja envolvida na questão da moral, a questão da ética que a Melina vai trabalhar. Eu talvez, Melina, chamasse as mulheres de Tejuco Papo, né? De Maria Ortiz. Pois é, então. Isso aqui é entre os capixabas, né? Maria Ortiz foi uma mulher que lutou contra os holandeses, só que em vez de ser na planície, né, foi numa colina, Vitória cheia de colinas, ela jogou água quente, né, azeite quente, cada um conta a história de uma maneira, dejetos, etc. Tal, tem a mesma questão de heroificar a mulher. Só que lá tem um nome, no Espírito Santo tem um nome, a Maria Ortiz. Ela acabou virando uma ladeira, né? E ela acabou virando uma ladeira, ela virou uma rua, né? Mas essa é uma questão. A outra questão da culpabilidade, né, eu acho que eu acho que tem aí um desafio interessante, né? Mas eu acho que o eixo culpa-ressentimento, você se livrou do ressentimento, né? E esse eixo culpa-ressentimento, ele, de certa maneira, lida ou com a impotência ou com a onipotência, né? E eu acho que o seu trabalho, ele busca a potência. Então, eu acho que é um desafio aqui, eu não acho que não é para mudar o nome, porque eu acho que ele tem aí digamos, uma situação de descompasso, né? Ele não cola, você falar de ética e culpa, no caso do seu trabalho. E uma questão que eu acho que, a partir do que Clarissa falou, é que esse museu se repete o museu do Homem do Nordeste. Essa pergunta fica para mim, e a minha resposta é não. Porque se ele se repetisse, ele seria uma farsa. Aquela velha questão da história que se repete como farsa. Eu acho que ele existe para justamente apontar contradições, né? E apontar, inclusive, as contradições no processo. Eu acho que mais do que machista, eu acho que é patriarcal, né?
existe uma sociedade patriarcal, de sistema de poder, da família, etc, etc e tal. Então, são, digamos, ajustes que o trabalho vai solicitando no vocabulário, na sua forma de responder, etc, porque me parece que você lida com conceitos muito precisos. Quer dizer, é um trabalho que eu acho que continua a educação para adultos, no sentido da sua relação com a palavra, né? Ora a palavra, ora o termo, o título é todo decodificado, retrabalhado, mas também isso aqui, o que é isso, senão, né, um conjunto de referências a um sistema de trabalho, né? Basicamente isso, acho que. Alguém quer falar? Então, vamos encerrar. Nosso horário vai se esgotando, mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos e enfatizar nossos agradecimentos também a Jonatas pela super dedicação. Acho que é um privilégio também para o Mar. Não sei quem viu a exposição Museu do Nordeste algum tempo atrás em São Paulo, mas esse é mais uma etapa, mais um passo dessa pesquisa Museu do Nordeste. É incrível que o Mar possa ter oportunidade de se engajar e trabalhar com a generosidade também do artista e vivenciar e partilhar isso com a gente. E, enfim, dizer que o projeto continua. Nos próximos meses aí a gente também vai ter um debate aqui no Mar entre o Museu do Homem do Nordeste e o Museu do Homem do Nordeste, que vai acontecer em fevereiro. Já estão todos convidados. É um encontro que também dá conta de uma dimensão performativa dessa duplicidade, dessa existência desses museus. E é isso, muito obrigada. Só a título de aviso, alguém esqueceu uma carteira. Não esqueçam na outra sala. É isso, obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.